A Sessão Nacional sobre Impeachment está de volta. Hoje nós estamos recebendo os deputados Joaquim Passarinho, vice-líder do PSD do Pará, o Everton Rocha, líder do PDT do Maranhão, Carlos Marum, vice-líder do PMDB do Mato Grosso do Sul e Paulo Teixeira, vice-líder do governo na Câmara de São Paulo. A gente queria ouvir a posição do deputado Everton Rocha. O colega deputado Passarinho, ele fala de uma questão importantíssima. Aliás, eu me lembro que eu ainda sou aqui o mais novo aqui da roda, mas eu ainda peguei na quarta série aquela matéria que os brasileiros com certeza estão sentindo muita falta, que era o Educação Moral e Cívica. E você tinha ali, né, matérias, aulas importantes, conteúdos importantes nessa cadeira que eu não entendo por que saiu, né, da nossa grade escolar. Mas essa questão da moral e da ética, ela expressa muito bem, caros colegas deputados e telespectadores, Vânia, expressa muito bem o sentimento hoje que o país está vivendo. Se você tem uma ideia, a gente parou para perguntar para esses quase 5 milhões de brasileiros que foram para as ruas nos dois movimentos, se um levou 3, outro levou 5, então vamos arredondar para os 10. Quais deles foram para a urna votar na eleição passada? Hoje nós temos quase de 10 milhões de brasileiros aptos a votar que não votaram na eleição passada. Isso já foi um recado claro para a classe política de que o sistema que nós estamos vivendo não representa esse brasileiro, esse cidadão. Os que foram votar foram por obrigação. E aí, principalmente a juventude, porque ela tem que fazer concurso, ela tem várias outras sanções se ela não participar, e aí ela vai lá votar e cumpre a sua obrigação. Então nós precisamos entender que, primeiro, essa crise, ela é geral, era a casa toda. Eu falo isso com muita tranquilidade porque nesse escândalo todo da Lava Jato não tem um membro do PDT citado. Mas nós não estamos aqui, em momento algum, ninguém olhou, ninguém do PDT simplesmente ali na tribuna apontando o dedo. Porque, como eu estou colocando, a crise ela é estrutural. Nós precisamos de verdade parar, e aqui é o local para isso. Eu conversava com uma grande liderança política ontem à noite, depois dessa reunião da nossa comissão, começou 10 e pouco da manhã, teve quase 21 horas, e aí essa grande liderança já foi aqui dessa casa, e ele me dizia, deputado, pior do que reunião de Grêmio Estudantil que eu vi hoje aí pela televisão, pior do que Grêmio Estudantil, e olha que eu sei o que ele estava falando, porque eu vim do movimento estudantil. Então você percebe que o nível que nós estamos aqui transmitindo e o exemplo que nós estamos dando para a política nacional, regional, local, é um exemplo muito ruim. Por quê? Porque nós hoje aqui não temos a capacidade, se um ambiente for com mais colegas, a capacidade de um ouvir a crítica do outro ou a ideia do outro, não se respeita. E eu tenho dito que a democracia que a gente tem dito que vale é só a da nossa opinião. Quando não é a nossa opinião, não vale a democracia. E isso é perigoso. Por quê? Porque esse escândalo da Lava Jato, os brasileiros tinham que estar na rua, todos vestidos de verde e amarelo, dizendo, finalmente, o Brasil, depois de centenas de décadas de anos e séculos, nós estamos podendo agora prender colarinho branco. Finalmente, a Polícia Federal está tendo autonomia para investigar, o Ministério Público também, o Judiciário não está mais aceitando nenhum tipo de interferência. Aqui éramos para fazer a nossa parte, dizer para o Brasil que a gente ia enfrentar a reforma da Previdência de frente, que é uma bomba relógio, que se esse parlamento não resolver, lá na frente vai explodir. Nós tínhamos que de frente estar tratando a questão da repactuação dos nossos recursos, do Pacto Federativo, que é necessário se rediscutir. Nós tínhamos que de frente estar discutindo a reforma tributária. E tínhamos aqui que de forma franca trabalhar políticas que não fossem para a próxima eleição. O problema é que assuntos desses ninguém quer triscar. Por quê? Porque não é simpático para a população. E aí se fica com medo da próxima eleição. E esse medo da próxima eleição vem fazendo com que o parlamento se abaixe, que o parlamento deixe de ter um protagonismo necessário que tem que ter. Então eu concordo com o deputado Passarinho quando a gente vive hoje uma crise de moral. Mas a crise de moral é uma crise estruturante.
Por quê? Porque nós não podemos admitir que de um escândalo a gente não faça, de um grande limão a gente não faça uma limonada. É o momento de depurar. E depurar é dizer que o brasileiro não tolera mais a corrupção, que o brasileiro não tolera a impunidade, que o brasileiro está vigilante. Daqui está a lição. Agora, daí, dizer que o remédio para tudo isso é um impeachment, não. Eu permito, meus últimos 10 segundos, eu peço licença aqui ao meu colega, por exemplo, deputado Paulo Teixeira, que ele sabe, o PDT já comunicou ao PT, que na próxima eleição o PDT vai sair dessa polarização PT e PSDB. Nós teremos candidatura própria, por exemplo. Por quê? Porque aí é na hora de você oferecer novos rumos, mas não dentro do momento fazer esse movimento, que é um movimento totalmente equivocado.